Então, vou passar a palavra, então, para a Andréia fazer a apresentação do livro aqui. Você quer? Oi. Trocar, então, a capa do livro, né? Eu não consegui colocar ali. Bom. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação fazer parte desta mesa. Eu pensei em colocar, na verdade, só o fundo da capa deste livro aqui, mas ali no cartaz temos os dois livros, então não tem problema. Mas eu não consegui colocar, enfim, mas tudo bem. Eu queria começar dizendo, então, na ausência do Irã, né, nosso colega professor da USP, organizador do livro, dizendo um pouquinho, em linhas gerais, sobre o conteúdo. Nós temos, né, como autores que publicaram artigos neste livro, Dari, eu, Carlindo e o Luiz, que achei que fosse vir também, mas não divide um texto em coautoria com o Carlindo. Mas eu queria falar um pouco aqui do texto da contracapa sobre o assunto geral deste livro. Então, eu queria ler o texto aqui. 40 anos se passaram das greves de 78. A partir da paralisação ocorrida na fábrica da Scania, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que se iniciou em 12 de maio de 78, o país assistiu ao maior ciclo de greves de sua história, protagonizado por trabalhadores urbanos e rurais. Esta coletânea se debruça sobre as ações coletivas inauguradas no início desse ciclo histórico, seus desdobramentos nestes 40 anos, as mudanças ocorridas no seu interior no que diz respeito às formas de luta, estruturas organizativas, processos de institucionalização, suas relações com a política, com a economia e a sociedade, e, ao mesmo tempo, reflete sobre suas crises, resistências, ambiguidades, desafios e perspectivas. O livro é também uma reflexão sobre os dilemas da instituição sindical e da ação dos trabalhadores neste século XXI. Eu quis ler isso que está na contracapa do livro, para a gente pensar um pouco na relação, né, entre o conteúdo deste aqui e o conteúdo do livro que trata especificamente sobre os impactos da reforma trabalhista, e também para fazer uma relação com a fala do ministro, que aponta para a necessidade de resistência, né? Então, este livro ele tem 15 artigos sobre temas variados, que dizem respeito a sindicatos, que dizem respeito a greves, que dizem respeito a impactos da reforma, que é o texto do Carlindo, do Fausto e do Luiz Augusto, né? Sobre o que se chama Sistema Brasileiro de Relações de Trabalho, das origens à reforma antitrabalhista de 2017 e seus primeiros impactos. Então, nós temos aqui temas bastante variados, e eu vou passar depois a palavra para o Carlindo falar sobre o artigo, né, deles. E vou falar também um pouquinho, depois, na sequência, sobre o artigo que Dari e eu escrevemos, que é sobre o sindicalismo de trabalhadores precários, porque isso tem uma relação direta com a questão da reforma, né? Na medida em que a reforma aumenta a precarização do trabalho, cria novos contratos precários de trabalho. Então, de que maneira a gente pode pensar a atuação coletiva deste segmento de trabalhadores que tende a crescer? Mas, antes, eu queria fazer referência ao pós-fácio do livro, que foi escrito por um colega que faleceu há um mês, o professor Reginaldo Moraes, né, meu colega de departamento, no Departamento de Ciência Política, e que foi, além de um grande estudioso de temas variados, mas especialmente sobre a questão do neoliberalismo no Brasil, né, ele também foi um grande militante, né, que teve uma atuação super importante no movimento sindical brasileiro, e ele escreveu aqui um artigo a título de pós-fácio que se chama Novos Personagens, Nova Cena e Novos Problemas. O movimento sindical e popular no retrovisor. E eu vou fazer uma referência ao finalzinho do texto dele, porque ele pode nos ajudar aqui a pensar e a nos inspirar. Ele vai dizer que as condições dos personagens hoje são diferentes do que éramos há 40 anos atrás, né? E ele diz assim: quem saberá construir uma alternativa? Como? Talvez hoje sindicatos, movimentos e partidos à esquerda tenham mais saber e mais coesão para tentar. Talvez. Se não o fazem, acredito, renunciam a seu papel,
mergulham na mediocridade e entregam a batalha para o adversário. A história provê a oportunidade, não o resultado. E, no finalzinho, de fato, ele diz o seguinte: que nós, todos nós, tenhamos a humildade de aprender e ensinar uma nova lição, para que o público-alvo desse processo todo seja mais do que um alvo. O público-alvo tem que ser ativo. Porque, como dizem meus amigos cristãos, quem mastiga sente o gosto. E quem sente o gosto tem mais fome. Fome de poder, porque é do poder que estamos falando. Então, ele termina desta forma o livro, acho que tem uma relação direta com tudo isso que estamos vivendo, estamos passando, e é uma colocação bastante forte que nos instiga e nos inspira não só a refletir, a pensar sobre a realidade, mas também a lutar. E dito isso, eu passo a palavra para o Carlindo apresentar o artigo dele e do Luiz, e depois a gente retoma para continuar essa conversa. Oi, aqui. Bom, boa tarde a vocês. É um prazer estar aqui na Unicamp, especialmente no CESIT. Eu trabalho no DIEESE e o DIEESE tem uma longa história de cooperação com a Unicamp, especialmente com o CESIT. Nesse caso do livro, a organização é do professor Irã, que é o professor da USP, e que tem artigos de vários estudiosos, inclusive aqui da Unicamp, no caso, por exemplo, da Andréa, de outros alunos e professores da Unicamp. O artigo que o Luiz Ribeiro, eu e o Fausto Júnior, que é nosso coordenador de Educação e Comunicação no DIEESE, o artigo que nós escrevemos tenta fazer uma discussão mais histórica sobre os antecedentes dessa reforma antitrabalhista que foi feita no governo Temer em 2017. Para isso, ele faz um resgate das características principais do Sistema Brasileiro de Relações de Trabalho, desde quando ele foi instituído nos anos 30 e 40, basicamente, e traz um pouco quais são os pontos em que esse sistema que vigorava até 2017, na sua totalidade, quais os pontos em que ele trazia avanços e pontos que traziam retrocesso para as relações de trabalho do ponto de vista dos trabalhadores, dos sindicatos de trabalhadores. Nesse sentido, ele trabalha as características ligadas às regras da organização sindical, aos mecanismos de regulação das condições de trabalho e solução de conflitos, e também daqueles mecanismos que asseguravam ou não o maior poder de barganha dos trabalhadores na relação com o capital. Mostra como que havia muitos avanços, mas também muitos problemas que motivaram até 3 tentativas de modificação do sistema de relações de trabalho de uma forma abrangente nos últimos anos. A primeira delas nem chegou a se concretizar, foi através do governo Collor, por incrível que pareça. O governo Collor publicou um livro chamado Um Projeto de Reconstrução Nacional, que trazia um pequeno capítulo sobre as relações capital-trabalho, e destacando uma série de problemas do nosso sistema de relações de trabalho relativos a isso, e fazia uma certa série de proposições na forma de diretrizes, nada detalhado. É um texto de 3, 4 páginas apenas. Mas essa proposta de reformulação global do sistema não teve nenhum encaminhamento prático, não se transformou em projeto de lei nem nada. Depois, no governo Itamar Franco, o ministro do Trabalho de então, Walter Barelli, recentemente falecido, chamou um fórum que era intitulado Fórum Nacional sobre Contrato Coletivo e Relações de Trabalho. E nesse fórum foram ouvidas
ouvidos os principais atores sociais ligados à questão do trabalho no Brasil. Sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, membros do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, Poder Executivo, enfim, todos os atores relevantes dessa discussão. E reuniram durante 3 meses algumas plenárias e produziram um documento, um pequeno documento de 2 páginas, com diretrizes também para a reforma do sistema. Também dessa vez isso não teve prosseguimento em termos de propostas legislativas nem nada, mas foi um primeiro momento de se ouvir o conjunto da sociedade para uma proposta de mudança nos temas de relações de trabalho. Finalmente, em 2003, o governo Lula criou o Fórum Nacional do Trabalho, com uma estrutura parecida com esse fórum da época lá do Barelli, que se reuniu por bastante tempo e produziu 2 documentos importantes. Um era uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 369, e o outro se chamou o Anteprojeto de Lei de Relações Sindicais. Nesse anteprojeto é que tinha um detalhamento de uma série de modificações ligadas à questão da reforma sindical. O Fórum se propunha primeiro discutir a questão da reforma sindical e depois a da reforma trabalhista. E a PEC é porque o anteprojeto mexia em algumas coisas que estavam na Constituição. Então, a PEC abriria caminho para a apresentação de um projeto de lei. Mas houve vários tipos de problemas nesse caminho. O Fórum acabou não conseguindo envolver uma camada importante do movimento sindical numericamente, com expressão política em Brasília, ligada às confederações tradicionais da estrutura sindical brasileira, CNTI, CONTEC, enfim, CNTC, e esse setor do movimento sindical não participou do fórum, e era contra, inclusive, as medidas de modificação do sistema de relações de trabalho. Além disso, dentro das próprias centrais sindicais que firmaram o acordo sobre o projeto, a discussão não chegou a ser suficientemente enraizada nas bases dessas centrais. Então havia muita incompreensão e muita divergência sobre vários pontos do projeto. Isso também foi uma coisa que dificultou. O patronato que tinha aprovado o projeto acabou tirando o seu apoio quando o governo fez uma proposta de redação do que seriam as organizações por local de trabalho. Então, e por fim, o projeto ficou pronto em abril ou maio de 2005 e um mês depois estourou o chamado escândalo do mensalão. Aí toda a agenda política se direcionou para outro tipo de questões e os projetos, a PEC que foi enviada ao Congresso continua lá, entre aspas, tramitando, e o anteprojeto nem chegou a ser enviado porque ele dependia da aprovação prévia da PEC. De lá, houve também uma série de iniciativas que visavam inverter a hierarquia das normas trabalhistas, no sentido da prevalência do negociado sobre o legislado. No caso brasileiro, até então, a lei sempre foi considerada como piso de direitos. E os acordos e convenções coletivas que fossem negociados, poderiam ser negociados acima do que previa a lei. Por essa proposta de inversão, os acordos e convenções coletivas passam a superar a lei, valer mais do que a lei. E isso foi tentado algumas vezes. Foi tentado primeiramente no governo Fernando Henrique, com um projeto de lei que chegou a ser aprovado na Câmara e foi para o Senado, para tramitar no Senado, e não chegou a ser aprovado no Senado porque o governo Lula foi eleito e tirou o projeto de tramitação do Senado, em troca exatamente da criação do Fórum Nacional do Trabalho, para se fazer uma discussão participada, né, dos temas. Depois, esse mesmo tema da prevalência do negociado sobre o legislado acabou surgindo numa iniciativa sindical, que foi um projeto chamado Acordo Coletivo Específico, ACE, que foi proposto pelos sindicatos metalúrgicos do ABC, e que, com uma série de condicionantes, também
admitia a possibilidade de superação da legislação pela via da negociação. Esse projeto não teve apoio nem da própria central sindical ao qual o sindicato é afiliado, a CUT, e também de uma parte grande do pessoal ligado à magistratura do trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, estudiosos e dirigentes políticos, enfim. Ele foi um projeto bastante criticado e não chegou a ser apresentado enquanto proposta para o Congresso Nacional. Até que vieram as iniciativas mais fortes ligadas aos empresários. A CNI, em 2012, publicou um documento grande chamado 101 Propostas para a Modernização Sindical, em que a primeira proposta que vinha era exatamente da prevalência do negociado sobre o legislado. Depois, o PMDB, na antevéspera do golpe parlamentar que destituiu a presidente Dilma, editou um programa chamado Ponte para o Futuro, uma ponte para o futuro, que na prática foi o programa de governo do governo Temer. E nesse projeto vinha também com clareza a proposta de prevalência do negociado sobre o legislado. Esses dois documentos da CNI e o do PMDB foram claramente os alicerces para a proposta de reforma sindical do governo Temer. Quase todas as propostas de lá foram incorporadas no projeto do governo Temer. Então, o artigo faz um pouco esse trajeto que eu estou dizendo aqui e ele avança no sentido de ver em que sentido esse projeto, essa reforma, se refletiu na negociação coletiva e na organização sindical. Então, a gente trabalha com os dados do Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do DIEESE e com dados do Mediador, que é o Sistema de Registro de Acordos e Convenções do antigo Ministério do Trabalho, para mostrar um pouco qual foi a repercussão em termos reais das relações sindicais. Ver também a evolução do número de acordos e convenções depois da reforma, que um dos objetivos ditos da reforma era fortalecer os sindicatos e a negociação coletiva. E os dados mostram que houve o contrário. Houve uma redução do número de instrumentos coletivos negociados logo no ano posterior, já tem um pouco mais de um ano, quase 2 anos. Na época que foi escrito o acordo, tinha o artigo tinha um pouco mais de um ano de vigência da reforma trabalhista. Então, basicamente, esse que é o pano de fundo do artigo que está colocado aí. Obrigado. Obrigado, Carlindo. Obrigado, Luiz, aqui pela presença. Então, nós vamos fazer uma apresentação rápida do outro livro, aqui, para a gente passar depois a palavra para a Mari, eu e a Andréia. A Andréia vai comentar os 2 artigos aí, né, que ela faz parte aqui dos 2 livros. Então, esse livro aqui, Promessas e Realidades, já falei a motivação, ele está estruturado em 7 capítulos. Um primeiro capítulo do livro discute 2 promessas básicas da reforma trabalhista, já vou apresentar o resultado delas, porque a justificativa para a implementação da reforma foi de que ela criaria emprego e aumentaria a formalização dos contratos, né? Nós vamos já ver que isso não aconteceu, tá? Já vamos fundamentar isso. Um terceiro argumento, melhor dizendo, para a reforma é de que ela seria uma condição para a retomada da atividade econômica e para o país ter uma melhor competitividade numa economia cada vez mais globalizada, né? Então, vou passar para a Marilane, inclusive, fazer as considerações sobre isso, e nós vamos mostrar que estas promessas da economia e do mercado de trabalho não foram cumpridas, mas a reforma, sim, significou um processo de precarização ainda maior do mercado de trabalho, numa tendência que já vem do mercado de trabalho desde 2015. Então, portanto, os 2 outros capítulos são sobre condições de trabalho, como é que a reforma impactou a vida dos trabalhadores. Depois, o 5º capítulo é como é que a reforma impactou as instituições públicas, especialmente a Justiça do Trabalho, né, que é o número de processos. O artigo trata mais, então, sobre isso.
os processos, o conteúdo dos julgamentos que estão sendo realizados nas instâncias superiores, né, do Poder Judiciário, especialmente o TST e o Supremo. O outro capítulo 6º é sobre a proteção social e a negociação coletiva. É um artigo escrito também por um companheiro Clóvis, do Diese, que mostra quais foram os resultados das negociações coletivas pós-reforma. E o último capítulo, que fecha o livro, é da Andréia, que ela vai falar em seguida, sobre os efeitos da reforma na ação coletiva e nos sindicatos. Tá? Então, esse é um pouco a lógica geral do artigo, é olhar a reforma sobre diferentes dimensões, e além de nós três aqui, eu, a Marilane e a Andréia, que participamos diretamente da elaboração do livro, nós temos, passa para mim lá, por favor, só o slide lá, o slide. Tá. Passar o slide. Por favor. Então, além disso, participo do livro também aqui pela ordem dos capítulos, o Vitor Filgueiras, o Roberto, que é da Federal da Bahia, o Roberto Veras, que é da Federal da Paraíba, a Renata Dutra, que é também da Federal da Bahia e assessora do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então, são as pessoas que participaram diretamente escrevendo, assinando capítulos do livro aqui. Eu vou passar agora a palavra para Marilane, fazer as primeiras considerações, conclusões, relacionando a questão da reforma e a dinâmica econômica. Olha, isso aí só tem 2 fotos. Melhor que eu passo mais segura com os momentos, né? Tem 2 capas do livro aí, tá? Só. Tá, isso. Tá ok, lá, né? Isso. Aqui. Vamos lá. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bom, como o Dari já nos apresentou, então eu vou rapidamente comentar então o que seria o sentido desse capítulo que trata dos efeitos econômicos. Eles, bom, vocês acompanharam todo o debate da reforma trabalhista e um dos argumentos centrais que foi vastamente utilizado no debate público envolvendo a reforma trabalhista era de que a sua aprovação permitiria que ao flexibilizar os contratos de trabalho, se facilitaria os processos de contratação e, em decorrência disso, a economia voltaria a crescer, os empregos voltariam a ser gerados, se ampliaria a formalização, inclusive o debate era de que o mercado de trabalho desestruturado e informal era justamente decorrente de legislações muito rígidas, muito rigorosas, e uma justiça do trabalho que não dava segurança jurídica às empresas. Então, o pacote também trazia uma promessa de formalização do trabalho, de recuperação dos investimentos públicos e privados, especialmente os investimentos privados. A leitura era de que os investimentos privados estavam travados justamente pela burocracia, pela insegurança jurídica, pela instabilidade, que também, vamos dizer, seria facilitada a partir da reforma trabalhista. E, em decorrência disso, a volta do crescimento econômico, do emprego, enfim, nós viveríamos felizes depois para sempre, né? Aliás, esse é o mesmo discurso hoje que se aplica para a reforma da Previdência, né? Muito bem, então, também havia uma leitura de que a nossa economia cada vez mais estava se inserindo na economia globalizada. Era fundamental que fizéssemos parte das cadeias produtivas de valor e que a nossa competitividade ela era muito desigual por conta dos custos do trabalho. Então, para competir internacionalmente, para ter condições de se inserir no mercado global, era fundamental reduzir os custos. E, a partir daí, todo vamos dizer, o debate público centrado nesses argumentos, mas, fundamentalmente, principalmente, pelas autoridades. Então, eram os ministros
que propagavam 6 milhões de postos de trabalho, que foi o caso do ministro da Fazenda, o Meirelles, se a reforma fosse aprovada. Depois, o próprio ministro do Trabalho, Ronaldo, defendia, né, quando defendia a reforma trabalhista, propagava também a criação de 5 milhões de postos de trabalho com as reformas. O que nós organizamos, então, a partir desse balanço de quase 2 anos da reforma trabalhista, foi consolidar um balanço do ponto de vista das principais indicadores econômicos sobre, de fato, se teve algum efeito sobre a dinâmica econômica. Evidentemente que nós já tínhamos uma leitura de que isso não ia impactar de maneira alguma, sobremaneira, o nível da atividade econômica e do emprego a partir da reforma trabalhista. Mas é fundamental consolidar esses dados e, mais do que isso, acompanhando isso a partir de uma série histórica para que a gente possa, inclusive, aprofundar os nossos argumentos. Então, o resultado consolidado até 2018, quando você compara os resultados, por exemplo, do ponto de vista econômico, pelo menos das principais variáveis macroeconômicas antes de 2017 e depois de 2017, a gente percebe que, primeiro, a economia já voltava a ter um pequeno nível de recuperação já em 2017, antes da reforma. Em 2018, ela patinou, né, que foi o primeiro ano da reforma trabalhista, então não conseguiu sustentar resultados positivos mais favoráveis do que o período anterior à crise, e 2019 tudo indica que vai fechar o ano com um resultado do ponto de vista econômico pior do que foi os resultados de 2017, 2018, deve ficar para menos de 1%. Se a gente olhar o conjunto dos setores, os principais segmentos, a taxa acumulada entre 2013 e 2018, vai poder observar que os setores que conseguiram, de alguma forma, manter algum nível de atividade foi fundamentalmente os setores de comércio e serviço. Quando se olha os dados em relação às contas nacionais, que é a segunda tabela, a geração do valor adicionado, o que fica evidente é de que o que impulsionou o pequeno resultado econômico a partir de 2018 é basicamente o consumo das famílias, porque o consumo do governo estancou, principalmente por conta da emenda constitucional 95, então não tem investimento, não tem ampliação de gastos públicos. A formação bruta de capital fixo, ela teve uma melhora ali no ano de 2018, mas tem a ver também com o artifício contábil em relação a repatriar determinadas propriedades da Petrobras que estavam fora, no exterior, e o resultado das importações supera das exportações, resultando num quadro negativo. Então, é o consumo das famílias que tem impulsionado o nível de atividade econômica nesses últimos anos. E toda a nossa leitura, e é isso que a gente tenta, de certa forma, demonstrar ao longo do livro, do artigo, e inclusive em outros artigos também, é de que, ao promover a reforma trabalhista, ao gerar formas de contratação que amplia a insegurança, que amplia a vulnerabilidade, reduz a própria instabilidade pessoal das pessoas e a sua própria capacidade ou propensão por consumir. De um lado, por queda de renda, dado um nível de desemprego altíssimo, por outro lado, por rendas instáveis, inseguras, que o trabalho em tempo parcial, intermitente, etc., de certa forma, proporciona. Então, o grande impulso, um país como o nosso, em que quase 70%
da riqueza, do valor adicionado, depende é gerada a partir do consumo das famílias, deteriorar ainda mais o mercado do trabalho, com formas de contratação que ampliam a vulnerabilidade e a insegurança, na verdade, contribui para reduzir a própria propensão ao consumo das famílias, que se retrai frente a um quadro de crise e que contribui para que, de fato, a economia siga patinando. Porque os outros efeitos esperados, que era ampliar a capacidade de investimento público, não tem como, porque está limitada pela emenda condicional 95 e pela regra de ouro. E a possibilidade de atrair investimentos privados, eles dependem basicamente também dos investimentos públicos. Então, se a gente olhar pelo gráfico, o comportamento dos investimentos privados, eles seguem basicamente o mesmo comportamento do investimento público. O investimento público aumenta, investimento privado também. Ou seja, o investimento privado não é capaz de gerar, dinamizar a economia. Ele não tem autonomia para isso. Então, você precisaria ter investimentos públicos de fôlego que retomasse setores estratégicos da economia e alavancasse, então, os investimentos privados. E, por outro lado, a perspectiva de atrair capital estrangeiro, de investimentos de fora, também não obteve nenhum êxito, pelo contrário. Você teve uma queda brutal numa série histórica dos últimos anos de ingresso de investimentos do exterior, fundamentalmente em setores chaves importantes, que é o caso do setor da indústria, e parte também de comércio e serviço, mas um incremento no agronegócio que não representa absolutamente nenhum nível de emprego, ou seja, os melhores resultados de 2017 para o setor da agroindústria não resultou, por exemplo, em ampliação do nível de emprego nesse segmento, muito pelo contrário, o segmento ainda reduziu. E o nível de emprego. Então, e para concluir, a gente faz um debate um pouco sobre o que são os conceitos de competitividade e produtividade, a partir de alguns autores, para mostrar que a competitividade, da forma como se pretendia com a reforma trabalhista, que é reduzir gastos, reduzir custos do trabalho, ela não tem os efeitos esperados. Várias experiências internacionais têm sinalizado, mostrado para isso, e também tenta fazer uma revisão bibliográfica, que precisa, claro, ser atualizada e ser aprofundada, de autores internacionais e autores nacionais, mas também declarações do Banco Mundial a partir de 2015, que reavalia as estratégias de flexibilização como a porta de entrada para a retomada da atividade econômica e do emprego. Muito pelo contrário, reforça uma ideia de que é necessário segurança e proteção social, porque isso, inclusive, é o que dá aposta para uma economia mais dinâmica, mais capaz de crescer, com sustentabilidade e com desenvolvimento. Então, é um pouco, rapidamente, essa a ideia do capítulo que trata sobre o tema econômico e a reforma trabalhista. Obrigada. Passo agora para o Dari da sequência. Eu vou fazer aqui uma exposição bastante telegráfica, sem talvez privilegiar argumentos do livro, mas só para ter uma certa noção. Aqui a questão a Mari já abordou, os resultados do ponto de vista do mercado de trabalho são muito ruins. Se até a taxa de desemprego aberto caiu um pouco, né, em relação ao período da reforma, mas se pegar a taxa de desemprego total ou a taxa de subutilização da força de trabalho, nós vimos que cresceu fortemente. E se somar só o desemprego aberto para o desemprego desalento, também o quadro piorou muito nesse período pós-reforma. Tá? Então, ou seja, o processo de estruturação do mercado de trabalho continua existindo mesmo depois da reforma, que é um processo que já ocorre desde 2015. Se nós olharmos quais são as novas ocupações criadas, eu vou só citar um exemplo para mostrar 96% dos 406 mil novos empregos formais registrados no CAGED, melhor dizendo, até maio de 2019, foram em 3 atividades econômicas, basicamente: transporte,
atividade imobiliária, saúde e serviços sociais. Transporte, por que cresceu o emprego formal transporte? Cresceu por um argumento contra a reforma, ou seja, cresceu a formalização do transporte por causa da greve dos caminhoneiros, por causa do estabelecimento da tabela de fretes. Como a tabela de fretes estabeleceu um patamar mínimo de remuneração para os caminhoneiros, isso estimulou a contratação de novo dos trabalhadores diretos, tá? Porque o estímulo a você precarizar pela subcontratação deixou de existir, tá? Então, houve aqui um crescimento do emprego do motorista de caminhão e uma queda do emprego formal e uma queda dos autônomos, aqui nesse mesmo período. Tá? Outros são as atividades de saúde, que não é uma explicação mais complicada, e outros são as atividades de terceirização, que corresponde a 30% das ocupações formais, mais ou menos, colocadas nesse período. Tá? Ou seja, o que formalizou não tem nada a ver com a reforma, a única formalização que continua acontecendo é essa tendência de crescimento da terceirização, e a reforma exatamente estimulou isso. A reforma não reduziu custos para o setor empresarial, se você olhar o número de processos trabalhistas, aqui há uma queda brutal dos custos de indenização, forte, aqui o cálculo é que os empresários deixaram de desembolsar para não pagamento de trabalhos em torno de 2 bilhões de reais pós-reforma. Tá? Os salários caíram nesse período. Então, ou seja, do ponto de vista do emprego, você não teve resultado, formalização, você não teve emprego, mas houve uma precarização das condições de trabalho. Tá? E a precarização tem a ver com o avanço de terceirização, 30% de novas contratações formais são atividades tipicamente terceirizadas nesse período. Houve um crescimento da informalidade, houve um crescimento da subutilização forte do trabalho, aqui como está colocado. Aqui, as principais ocupações criadas aqui por conta própria nos setores são ocupações de viração, ou seja, o que cresceu fortemente aqui, se você pegar, cresceu 2.000%, modistas, chapeleiros e peteleiros, que são atividades assim de que as pessoas fazem para vender, né, como por conta própria. Cresceu os cozinheiros, ou seja, muita gente classe média inventou agora, quer inventar uma cozinha nova, uma forma nova de oferecer algum tipo de alimentação para ganhar dinheiro. Cresceu fortemente os motoristas condutores, táxi, é o Uber, 110%. Mais de 500 mil pessoas nesses últimos anos se tornaram Uber, aqui os dados. Ou seja, como o mercado de trabalho piorou, as pessoas precisam se virar e as ocupações criadas são extremamente precárias. Os contratos atípicos não cresceram, o contrato intermitente, que tem um pouquinho mais de expressão, que significa em torno de 15,5%, segundo os dados de ontem, do total dos empregos formalizados, do saldo dos empregos formalizados, mas ele significa, é irrisório, olhando o estoque total dos empregos. É menos de 0,5% do estoque final dos empregos. E esses outros contratos não pegaram os outros, né? O tempo parcial, por prazo determinado, nenhum desses tipos de contrato pegou. O que pegou foi terceirização, informalidade ou ilegalidade, né, que pegou para valer. Pode ser que o contrato intermitente venha avançar, mas nossa hipótese não vem, depois a gente pode até justificar isso. E cresceu, do ponto de vista das condições de trabalho, aqui não dá para ler direito, o que a questão principal aqui, você muito rapidamente aqui, porque eu não quero, já estamos... cresceu o quê? A média salarial nos últimos tempos tem caído. Então, os que são contratados novos têm, em média, recebem menos na contratação dos que foram contratados pré-reforma. Tem avançado também, um outro argumento nosso, uma desigualdade dos rendimentos do trabalho, um estudo agora mesmo, né, do Marcelo Neri, a gente utiliza esse estudo para mostrar que a desigualdade do rendimento do trabalho voltou a crescer, né, durante 17 trimestres seguidos, né, desde 2014 cresce, a reforma, pós-reforma esse movimento continua acontecendo, cresceu a remuneração variável e caiu a renda média também dos chamados por conta própria em alguns setores. Nós pegamos o estudo da Aliança Bike, para você ter uma ideia, os ciclistas ligados a plataformas digitais trabalham em média 9 horas e 26 minutos e ganham em média R$ 936, ou seja, menos que o salário mínimo. Uma mesma pesquisa feita na Bahia, ainda não foi publicada, lá com nossos companheiros da Remir, mostra o mesmo resultado. As pessoas
trabalham até 12 horas e ganham, no final do mês, menos do salário mínimo e sem nenhum tipo de proteção social. Do ponto de vista da jornada de trabalho, qual fenômeno? Os dois fenômenos fundamentais, 3 fenômenos fundamentais. Desculpa, eu só esqueci de dizer o seguinte, os dados do DIEESE mostram, que acompanham as ajustes e negociações, 2018 foi o pior ano da série histórica desde 96, ou seja, os resultados das negociações do ponto de vista salarial foram piores, né, desde a série histórica de 96. Né? Tá. Do ponto de vista da jornada, aqui além da flexibilidade, de ser o tema mais negociado aqui, tem outras duas tendências muito interessantes. Uma, havia uma certa queda da jornada média, que vem desde os começos dos anos 2000, houve uma interrupção dessa queda da jornada média, depois pós-reforma, e tem por quê? Porque apareceu um fenômeno novo. Cresceu de novo o número de pessoas que trabalham mais de 49 horas semanais. Tá? E aí há uma crescente polarização da jornada, ou seja, cresce o número de pessoas que trabalham até 14 horas na faixa e os que trabalham mais de 49 horas. Ou seja, a gente sabe, por um lado, são os subocupados que não têm horas a mais para trabalhar, e são os que estão inseridos ou em ocupações por conta própria ou em atividades profissionais que precisam trabalhar muito mais horas para poder dar conta, né, de conseguir uma renda mínima ou até de manter o emprego. E por último, também nós mostramos que esses efeitos têm um efeito deletério sobre a proteção social, sobre a seguridade social. Né? O número de pessoas que vão ser beneficiadas, vamos chamar com a seguridade social, tende a cair porque vão ter maior dificuldade de preencher os requisitos necessários, por exemplo, para se aposentar, para ter acesso ao seguro-desemprego. Tá? Então, isso, ou seja, o número de pessoas desprotegidas já é maior. Em segundo lugar, a reforma também afeta negativamente a fonte de financiamento da própria Seguridade Social, né? Ao aumentar a remuneração variável, ao introduzir novos contratos atípicos e, com isso, afeta negativamente, ao estimular o autônomo permanente, que cresceu também para caramba, foi esse autônomo, né, que é uma dos efeitos da reforma, cresceu para caramba, ao motivar, ao estimular esse tipo de autônomo permanente, você também está fragilizando as fontes de financiamento da Seguridade Social. Tá? Então, eu não vou entrar em todos os detalhes disso que está no livro, mas só queria mostrar mesmo um pouco essa indicação, dizendo, piorou o mercado de trabalho, e a explicação para pior do mercado de trabalho, a Mari já explicou, não está na reforma. O mercado de trabalho tem uma condição ruim que vem desde 2015, tem a ver muito mais com a questão da economia, aumentou a informalidade, e uma das explicações para o aumento da informalidade é que, quando você fragiliza as instituições públicas, para usar, não tem essa expressão no livro, mas para sintetizar numa frase, o crime do descumprimento da lei compensa, porque a possibilidade de ser fiscalizado é menor, a possibilidade de ser ajuizado na justiça é menor, porque você tem restrições do acesso, né, ao judiciário, especialmente ao você estabelecer uma cobrança, uma possibilidade, né, de quem perdeu o processo pagar as custas, inclusive o trabalhador, a justiça deixou de ser gratuita, a gratuidade foi extinguida. E ao você fragilizar os sistemas dos sindicatos das homologações, né. Então, com exatamente a reforma, nesse sentido, ela estimulou o crescimento da ilegalidade, da informalidade, né? Mesmo rebaixando o patamar de direitos, portanto, facilitando o acesso, né, a esse padrão de remuneração, mas, na prática, ao você fragilizar as instituições públicas e os sindicatos, você acabou estimulando a informalidade. Então, rapidamente aqui, passando por isso, vou passar agora para a Andréia, para fazer aqui, falando dos 2 artigos dos livros, para a gente depois, se alguém quiser fazer alguma colocação ou pergunta, fique à vontade, tá? Vou aqui, depois eu vou aí. Bom, então, continuando, né, retomando aqui a palavra, continuando essa conversa aqui,
Uma coisa interessante é que a gente tem uma convergência muito grande de esforços, né, e de instituições, o CESIT, o DIESE, né, participando dos dois livros, a USP, a Unicamp, enfim, são várias pessoas se debruçando sobre problemas comuns a partir de diferentes perspectivas, enfatizando um pouco mais aspectos, né, ligados à economia, impacto sobre a economia, ou pensando como o artigo do Carlindo mostra, como esse processo se dá do ponto de vista da construção política, das mudanças, das tentativas de mudança na legislação ao longo do período, até chegar nessa mudança efetivada com a reforma, e pensar também do ponto de vista ideológico o que significa, né, incorporar esse discurso da modernização das relações de trabalho e como que isso se dá especificamente no caso do sindicalismo, que é o que eu vou analisar nos artigos, um neste livro aqui, né, que eu assino sozinha, e no outro escrito junto com o Dari. Eu vou começar falando sobre os dilemas da organização sindical sobre os trabalhadores precários, depois eu passo para a questão da reforma e dos sindicatos. Por que pensar os trabalhadores precários é algo importante, né? Porque bom, a gente pode considerar que o trabalho precário não é uma novidade no Brasil, é uma característica, né, histórica do mercado de trabalho brasileiro, mas ele passa por fases, né? Ele aumenta, diminui ao longo do tempo, e nesse período mais recente a gente vê que ele tem aumentado muito, e essas formas de contratação precárias que são intensificadas, que crescem, né, com a reforma, vão fazer com que esse tipo de trabalho precário também adquira novas dimensões. Então, o que Dari e eu nos perguntamos neste artigo do livro organizado pelo Irã? A gente primeiro questiona quais são as possibilidades de organização e representação dos trabalhadores precários no Brasil, e de que maneira os sindicatos assumiram o desafio de representar esse crescente contingente de trabalhadores, considerando as características da nossa forma de organização sindical, né? E uma segunda questão que a gente se coloca é como explicar a ocorrência de mobilizações que foram bastante expressivas, né, na década de 2010, de segmentos mais precários e que foram mobilizações por fora dos sindicatos existentes. A gente estava pensando aqui nas greves que aconteceram, né, contra direções sindicais. E a gente trabalhou com a seguinte hipótese, que é uma hipótese que dialoga com o que existe também em discussão numa literatura mais internacional, que é a hipótese de que os trabalhadores precários não são inorganizáveis, né? Ou seja, eles podem sim ser organizados, podem sim se mobilizar, fazer greves, né? Só que essa condição de precariedade, ela não aumenta por si só a disposição para a luta. Ela por si só não facilita, porque às vezes a gente tem a impressão de quanto mais precário, né, mais ativo o trabalhador será para poder defender os seus direitos. E a nossa hipótese é que a condição de precariedade ela não vai, por si só, facilitar as condições, pelo contrário, ela pode, em alguns casos, dificultar a disposição para a luta. E o caso brasileiro é um caso que exemplifica essa dificuldade, e o nosso sindicato tem uma baixa capacidade de representar esses setores precários. Então, a gente trabalhou com 3 dimensões, com as características da estrutura ocupacional brasileira, com as características da estrutura sindical brasileira e com as características dos sindicatos que se dispõem no Brasil a representar esses setores, que são sindicatos, e aqui tem uma coisa interessante, tem um dado interessante, são sindicatos com um perfil político mais conservador, né? Os sindicatos que organizam trabalhadores terceirizados são sindicatos que são filiados principalmente à UGT, que é uma central sindical com um perfil mais moderado, um perfil mais conservador. Então, isso nos instiga, né, a pensar que sindicato é esse e o que os trabalhadores podem fazer organizados a partir desses sindicatos. Eu não vou falar muito aqui dos dados, vou dizer 2 coisinhas só. A primeira parte do texto, a gente vai mostrar que esses trabalhadores mais precários, ou que a gente chama, né, de trabalhadores com mais propensão a relações precárias de trabalho, no setor de serviços, no setor de limpeza, no setor de transporte, no setor, mesmo no setor da construção civil, são trabalhadores com taxas de sindicalização, geralmente, né, não é isso uma regra, mas geralmente mais baixa do que a média nacional. Então, a gente trabalhou com os indicadores de terceirização
E a gente procurou mostrar que os trabalhadores terceirizados, os informais, os desempregados, né, primeiro que eles são menos representados pelos sindicatos brasileiros, e também, quando eles são representados por sindicatos mais frágeis, são sindicatos que vão priorizar a sua atuação, vão focar a sua atuação muito mais na prestação de serviços e não pela defesa de direitos, né? E aí a gente procurou caracterizar justamente essa fragilidade dos setores precários, exemplificando a partir de alguns casos, na limpeza, nesses trabalhadores terceirizados e também nos rodoviários, indicando que esses segmentos, eles fazem, né, em alguns casos, como, por exemplo, o telemarketing, né, que é considerado um expoente por alguns colegas da sociologia que trabalham com a ideia de precariado, né, estou pensando aqui no caso principalmente do Rui Braga, como expoente desse precariado, que seria um precariado ativo. Os trabalhadores do telemarketing fazem pouquíssimas greves, foram 13 greves entre 2011 e 2016. Né. Os dados do GESE mostram que tem um aumento de greves nesses segmentos que a gente tem considerado mais precário, no setor de limpeza, na construção civil, no setor de transporte. Tem um aumento de greve nesse período. Mas há um predomínio de greves com caráter defensivo, né? Um caráter para greves para recompor direitos que foram negados, que foram lesados, né? E não greves, na terminologia do GESE, propositivas para a introdução de novos direitos. E também a gente tem greves por fora do sindicato em alguns setores, como na construção civil mesmo, os garis no Rio de Janeiro, que foram considerados exemplares, né? Então, a gente procurou fazer um pouco esse mapeamento, essa caracterização, para poder pensar de que forma, né, a estrutura sindical também, ao favorecer a dispersão organizativa, né, e até 2017, até, portanto, o momento da reforma, ao garantir recursos para a existência dos sindicatos, favorece o desmembramento de categorias e dificulta a unidade, porque os trabalhadores de setores terceirizados não são representados pelos mesmos sindicatos dos trabalhadores contratados diretamente pela empresa, né? Então, tem uma dificuldade aí que se coloca também em termos de representação. Acabou ali? Tá. Eu ia mostrar alguns dados, mas não tem problema. Isso não é fundamental. Só para falar um pouquinho, então, do texto no livro aqui do MPT, né? A nossa questão também, na discussão sobre os impactos da reforma sobre o sindicato, era pensar que tipo de impacto se produzia e o que era percebido pelos dirigentes sindicais. A gente fez uma pesquisa com alguns dirigentes sindicais, com uma série de questões sobre a reforma, e o principal também para a gente, que a gente queria detectar, era perceber quais eram as posições e as estratégias que os sindicatos estavam adotando para enfrentar a reforma, para evitar perdas, né? Então, nós trabalhávamos com a hipótese de que a reforma reforça uma tendência de fragilização das entidades coletivas de trabalhadores e também que as estratégias adotadas pelos sindicatos visavam mais recompor ou enfrentar as perdas financeiras, né, e que essas estratégias passavam por campanha de sindicalização e passavam pela tentativa de buscar novas fontes de financiamento, novas taxas via negociação coletiva e também a cobrança de certos serviços. O texto do Clóvis, colega do GESE, que também escreve neste livro, vai procurar mostrar mais o impacto sobre a negociação coletiva. E a pergunta, né, era essa: será que o Carlindo colocou isso aqui na sua apresentação? Será que a reforma trouxe mais facilidade para negociar? Né? E foi uma dimensão que a gente também procurou captar nessa pesquisa com os sindicatos. E também encontramos, né, os nossos dados corroboram tanto a pesquisa do GESE quanto os dados do mediador do Ministério do Trabalho, mostrando que a reforma dificulta, né, coloca a negociação coletiva, ela se dá em condições mais adversas, tá? Bom, a posição majoritária dos dirigentes sindicais é contrária à reforma, mas é interessante porque a gente localiza algumas questões que são vistas por um percentual ainda pequeno de dirigentes, mas é significativo para a nossa leitura, que vê em algumas medidas aspectos positivos, como, por exemplo, para alguns dirigentes,
A prevalência do negociado sobre o legislado é positiva, porque eles entendem que podem negociar em condições melhores do que aquilo que a lei garante. Então, eles estão pensando não na negociação para um patamar inferior àquilo que a lei garante, mas a negociação que era o que já era possível antes da reforma, né? A negociação de condições melhores. Alguns dirigentes também entendem que o fim do caráter obrigatório do imposto sindical é interessante, porque isso possibilita ou faria com que o sindicato se tornasse mais atuante, né? Que ele tivesse, de fato, a necessidade de representar os trabalhadores, já que ele não tem um recurso garantido, já que ele não tem uma fonte segura de financiamento, ele teria que, de fato, correr atrás, né, se aproximar da base para representar essa base. E o que a gente viu, pensando aqui nos dados entre 2017 e 2018, foi uma redução significativa do peso do imposto sindical no orçamento dos sindicatos, né? Um aumento da taxa negocial, que foi a forma pela qual os sindicatos encontraram de garantir o seu sustento, né? Até a medida provisória que o governo Bolsonaro editou para tentar justamente se contrapor a essa saída, né? Para barrar essa saída, a medida provisória que acabou caducando, e que uma preocupação muito grande dos sindicatos era com... E também tem a ver com a sua questão, com a sua restrição da fonte de financiamento, era procurar aumentar a sua base de filiados, porque, com isso, eles teriam uma fonte de receita sem grandes questionamentos, que é a mensalidade que os filiados pagam, né? Mas a grande questão é que trabalhadores contratados precariamente, eles vão ficar menos tempo no emprego, né? São submetidos a uma taxa de rotatividade maior, ou são contratados com contratos tão precários que nem permitem a sindicalização, quer dizer, que nem levam à sindicalização. Então, essa é uma questão que preocupa bastante o movimento sindical e que na verdade, o movimento sindical tem priorizado a busca de soluções para enfrentar esse cenário. E essas soluções, elas passam por algumas medidas, como fechamento de sedes, fechamento de subsedes, demissão de funcionários, né? Uma tentativa de redução de custos bastante significativa diante dessa questão, desse constrangimento sobre o orçamento, tá? E, para terminar, a gente poderia discutir, o ministro falou sobre isso também, né? Essa proposta em discussão agora no governo Bolsonaro de uma mudança, da possibilidade de acabar com a unicidade sindical, o que isso significa, né? Então, ela está, de fato, no horizonte, de que maneira isso vai ser implementado, quais são as implicações disso para os sindicatos, quais são as implicações disso para a forma de organização dos trabalhadores, e pensando especificamente na questão dos trabalhadores precários, será que isso favorece, desfavorece, estimula a representação por empresa? Temos alternativas sindicais no horizonte para se contrapor a esse projeto governamental? Então, são questões que ainda estão colocadas, né? A gente não tem muita clareza em relação a isso, são coisas para continuarmos a investigar. Acho que é isso. Obrigadíssimo, André.